Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um momento na presença da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no livro de 2 Pedro, uma carta escrita para despertar a fé, alertar contra o engano e fortalecer os que aguardam a gloriosa volta de Jesus Cristo. Se esta mensagem fala ao seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que a verdade do Evangelho alcance ainda mais vidas. Agora, aquieta o coração, abre a mente e prepara o espírito, porque o Senhor ainda fala por meio da sua palavra. Vamos à leitura. 2 Pedro, capítulo 1. Chamados para crescer na fé, firmados na palavra e na promessa eterna. 1. A identidade do autor e dos destinatários. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro se apresenta como servo antes de apóstolo. A fé que recebemos não é inferior nem superior, é igualmente preciosa, porque vem do mesmo Deus e do mesmo Salvador. 2. Graça e paz multiplicadas. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro mostra que graça e paz não aumentam sozinhas. Elas crescem à medida que conhecemos mais a Deus. Conhecer a Cristo é fonte de descanso para a alma. 3. Tudo o que precisamos já nos foi dado. Seu divino poder nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Nada falta ao cristão verdadeiro. Deus já entregou tudo o que precisamos para viver uma vida que o agrade. 4. Promessas que nos transformam. Por meio delas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina, livrando-se da corrupção que há no mundo por causa dos desejos maus. As promessas de Deus não são apenas consolo, são instrumentos de transformação. Elas nos afastam do pecado e nos aproximam do caráter de Cristo. 5. Um chamado ao crescimento espiritual. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude, o conhecimento. A fé é o início, não o fim. Ela precisa crescer, amadurecer e se fortalecer. 6. Domínio próprio e perseverança. Ao conhecimento, acrescentem o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Pedro mostra que vida cristã exige disciplina. Não é ausência de luta, mas constância em meio a ela. 7. Amor que completa a fé. A piedade acrescentem a fraternidade e a fraternidade o amor. O crescimento espiritual culmina no amor. Sem amor, todo conhecimento é vazio. 8. Uma fé produtiva. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, elas impedirão que vocês sejam ineficazes ou improdutivos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama para uma fé viva, ativa e frutífera. 9. O perigo da estagnação espiritual. Mas quem não tem essas qualidades é cego, só vê o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Esquecer o que Cristo fez leva à estagnação espiritual. Memória espiritual mantém a fé viva. 10. Confirmação da vocação. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Deus nos chama, mas espera a resposta. Obediência confirma vocação. 11. Entrada triunfal no reino eterno. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fim da caminhada não é derrota, é vitória eterna. 12. O compromisso de lembrar a verdade. Por isso, sempre os lembrarei dessas coisas, embora vocês já as saibam e estejam firmados na verdade.
Pedro entende algo profundo. O cristão precisa ser lembrado, não apenas informado. E 13 e 14. Consciência do tempo. Considero importante, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar vocês com essas lembranças, porque sei que em breve deixarei este corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro escreve com consciência de despedida. Suas palavras carregam urgência e amor pastoral. 15. Um legado espiritual. Esforçar-me-ei para que, depois da minha partida, vocês sempre se lembrem dessas coisas. Pedro deseja deixar um legado de fé, não de fama. 16. A fé não é mito. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. O Evangelho é verdade histórica, vivida e testemunhada. 17 e 18. A glória revelada no monte. Pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro confirma, a fé cristã se baseia em revelação real, não imaginação. 19. A palavra profética segura. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. A palavra de Deus ilumina a caminhada até a eternidade. 20 e 21. A origem divina das Escrituras. Antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura proveio de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é invenção humana, é inspiração divina. Encerramento do capítulo 2. Pedro 1 nos ensina que a fé verdadeira cresce, produz fruto, se firma na palavra e se sustenta nas promessas de Deus. Somos chamados a lembrar, a perseverar e a viver preparados para o reino eterno. 2 Pedro, capítulo 2. O perigo dos falsos mestres e a certeza do juízo de Deus. Versículo 1. Falsos mestres entre o povo. Assim como no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, e trarão sobre si repentina destruição. Pedro alerta, o maior perigo nem sempre vem de fora, mas de dentro. Eles não se apresentam claramente, agem de forma sutil, distorcendo a verdade aos poucos. 2. O impacto destrutivo do erro. Muitos seguirão seus caminhos vergonhosos, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Quando líderes caem, muitos tropeçam junto. O erro público mancha o nome do Evangelho diante do mundo. 3. Ganância e engano. Movidos pela ganância, esses mestres explorarão vocês com histórias inventadas. A condenação deles não tarda, e a destruição não dorme. Deus vê cada intenção escondida. Nada fica impune. 4. Deus julga até os anjos. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a abismos de trevas, reservados para o juízo. Se nem seres celestiais escaparam do juízo, quanto mais o homem que despreza a verdade. 5. O exemplo do dilúvio. Deus não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. O juízo veio, mas a graça também. Deus sempre guarda os que permanecem fiéis. 6. Sodoma e Gomorra como advertência. Ele condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Fez delas um exemplo do que acontecerá aos ímpios. O pecado pode parecer tolerado por um tempo, mas o juízo é certo. 7 e 8. O livramento do justo. Mas Deus livrou Ló,
homem justo, afligido pela conduta libertina dos perversos. Pois vivendo entre eles, dia após dia, sua alma justa se angustiava com as obras malignas que via e ouvia. Deus conhece a dor silenciosa dos que vivem cercados pelo pecado e não se corrompem. 9. Deus sabe livrar e julgar, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e reservar os injustos para o dia do juízo, quando serão castigados. Aqui está a certeza: Deus não perde o controle. Ele livra os seus e julga o mal no tempo certo. 10. Rebeldia e arrogância, especialmente aqueles que seguem os desejos corruptos da carne e desprezam a autoridade. São atrevidos, arrogantes e não tremem ao difamar seres celestiais. O orgulho espiritual é um dos sinais do falso mestre. 11. O contraste com os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam acusações injuriosas contra tais seres na presença do Senhor. Os falsos mestres falam demais do que não entendem. A falta de temor revela falta de Deus. 12. Instinto, não entendimento. Eles agem como animais irracionais, criaturas de instinto, nascidos para serem capturados e destruídos. Difamam o que não compreendem e, como animais, perecerão. A rejeição da verdade leva à cegueira espiritual. 13. Prazer no pecado. Receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à libertinagem em plena luz do dia. São manchas e defeitos, deleitando-se em seus enganos enquanto participam das refeições com vocês. O pecado perde a vergonha quando o coração se afasta de Deus. 14. Olhos cheios de adultério. Têm os olhos cheios de adultério e nunca param de pecar. Seduzem os instáveis, têm o coração exercitado na ganância. São filhos da maldição. O falso ensino sempre gera corrupção moral. 15:16. O caminho de Balaão. Eles abandonaram o caminho reto e seguiram o caminho de Balaão, que amou o pagamento da injustiça. Mas foi repreendido por sua maldade quando um jumento mudo falou com voz humana e impediu a loucura do profeta. Nem todo dom espiritual é sinal de aprovação divina. 17. Promessas vazias. Esses mestres são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade. A escuridão mais profunda lhes está reservada. Prometem, mas não entregam. Falam, mas não sustentam. 18. Sedução disfarçada. Com palavras vazias e arrogantes, apelam para os desejos carnais. Seduzem pessoas que estavam quase escapando dos que vivem no erro. O falso ensino atrai pelo prazer, não pela verdade. 19. Escravos do pecado. Prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Liberdade sem santidade é engano. 20:21. Voltar atrás é mais grave. Se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, são novamente enredados e vencidos, estão em situação pior do que no início. Teria sido melhor não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, voltarem atrás. Conhecer a verdade aumenta a responsabilidade. 22. O triste provérbio final. Confirma-se neles o que diz o provérbio verdadeiro. O cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pedro termina com uma imagem dura, mas necessária. Religião sem transformação não salva. Encerramento do capítulo 2. Pedro 2 é um chamado urgente ao discernimento espiritual. Nem todo discurso bonito vem de Deus. Nem todo líder carismático fala a verdade. A palavra nos ensina a vigiar, permanecer firmes e amar a verdade. Deus sabe livrar os seus e julgar o mal.